Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alexandre. Hoje falaremos do nosso capítulo 8, que temos como tema Luminotécnica, projetando a luz. Esse capítulo é o capítulo que eu falo que traz vida ao nosso projeto, né? Depois da nossa construção, passamos por várias etapas, né? E a parte da iluminação é que vai trazer aquela riqueza, aquela leveza dentro da sua obra, né? Vai sair daquele quadro, vamos dizer assim, frio e entrar para uma casa que é aconchegante, né? Então, o poder da iluminação é essencial para esse fator, para deixar as coisas mais agradáveis, né? Iluminar não é apenas acender uma lâmpada, né? É projetar conforto, produtividade e segurança. Beleza? Então vamos com esse contexto iniciar a nossa aula. Nosso mapinha de aula, como de costume, né? Vamos dividir em 4 blocos e no final dos 4 blocos teremos a nossa lista de exercício. Então essa aula ela está organizada da seguinte forma: bloco 1, a história da luz, né? Como tudo aconteceu. Bloco 2, grandezas físicas e normas. Bloco 3, dimensionamento por ambiente. Bloco 4, novidade e tecnologia. Tá certo? Vamos lá, uma pergunta para aquecimento. Você já entrou em algum ambiente e se sentiu desconfortável sem saber o motivo? Provavelmente a culpa pode ser a luz, né? A iluminação inadequada ela afeta diretamente o bem-estar, a produtividade e até o comportamento de compras do usuário em um espaço. 150 lux vezes 500 lux, né? Qual a diferença? Uma sala subiluminada causa fadiga visual em minutos, reduzindo a concentração e aumento de erros. Temperatura da cor, né? Um escritório com luz muito fria aumenta o estresse dos colaboradores e prejudica o ambiente de trabalho. Impacto comercial real. Por exemplo, em Maringá, um shopping mal iluminado pode perder até 30% de vendas na seção de roupas por falta de apelo visual. Então a iluminação não é um apelo apenas decorativo, né? Ela tem uma função atrás de medidas, né? De engenharia, de arquitetura, de poder, de como estar no nosso ambiente, tá certo? E vamos entender um pouquinho como funciona a cada bloco. Então, do fogo ao LED, né, a conquista da luz artificial. Então, a iluminação artificial percorreu milênios de evolução, do fogo descoberto pelo homem primitivo até a semicondutores que revolucionaram o mercado global de iluminação no século XXI. Então, né, antes de 4 milhões de Cristo, tivemos o fogo e no século 18, lâmpada a óleo aperfeiçoada, iluminação públicas em Londres. Em 1879, Thomas Edison patenteou a primeira lâmpada incandescente. Em 1938, o General Electric anunciou as lâmpadas comercialmente. Em 1994, saímos então para o nosso prêmio Nobel sobre lâmpadas em LED. Depois, atualmente, após os anos 2000, o LED, né, ele assume o mercado global com legislação brasileira e proíbe a incandescente, conforme a portaria do Inmetro. Então a gente tem um percurso aí desde quando iniciou a iluminação até os dias de hoje, um pequeno ali trecho para vocês consultarem se tiverem interesse referente a entendimento sobre mais o assunto. Então, o principal, né, como os humanos enxergam as cores. Afinal de contas, a iluminação é exclusivamente para nós, né? Então, você já se perguntou por que conseguimos distinguir milhões de cores diferentes? E a resposta está dentro dos nossos olhos, né? Em uma minúscula célula que se chama cones, que trabalha em conjunto para transformar luz em cor, né? E vamos entender um pouquinho como funciona todo esse trabalho para a gente poder seguir com o nosso contexto. Então as cores elas são criadas pelo cérebro, tá? Então nós temos o nosso estilo, nosso estímulo, nossa ativação, nossa mistura e por fim o sinal. Então nenhum cone responde sozinho a uma cor única. Então, essa percepção de cor é sempre o resultado de uma combinação de estímulos, né? Que interpretada pelo cérebro, por exemplo, a cor amarela não possui um cone dedicado. Ela é criada quando os cones M e L, que vamos ver posteriormente, são ativados simultaneamente com intensidades semelhantes. E esse processo, né, pessoal, ela acontece em milésimos de segundo, tá? Todo momento em que a luz toca um objeto até o instante em que a cor aparece em nossas consciências. Então, o sistema visual realiza um cálculo extraordinariamente sofisticado. Então, temos três tipos de cone, né? Temos os cones S, que chamam de short, que são as ondas curtas. Então, são os picos de absorção entre 420 nanômetros, correspondente à cor azul. São os menos abundantes na retina, mas essenciais para distribuir as tonalidades frias.
os cones M, que é o médio, são ondas médias, picos de absorção em 530 corresponde à cor verde. Trabalham em estreita parceria com os cones Ls para criar cores intermediárias. E por fim temos nossos cones Ls, que seriam as longas, picos de absorção em 560, que corresponde à cor vermelha. São os cones mais abundantes e sensíveis à maior parte do espectro. Então, os três tipos de cones cobrem junto um espectro visível de aproximadamente de 380 a 700 nanômetros, permitindo que o cérebro construa toda essa paleta de cores que percebemos. Então, como funciona isso, né? De forma do olho humano, né? Então, o olho humano ele vai enxergar nesses comprimentos de onda. Então, acima delas, né, temos as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível. Abaixo dela temos ultravioleta, raio-x e raio gama. Então, nossa visão, nosso gama, né, de onda, comprimento de onda para a nossa visão, está ali próximo dos 400 até os 700 nanômetros, cada um representando uma faixa de cor. Perfeito? Acho que deu um bom entendimento aí de como a gente pode estar enxergando as cores. E temos os nossos, né, os bastonetes, né, que são a visão no escuro. Então, além dos cones, a retina possui outro tipo de fotorreceptor. Né? Eles não detectam cores, mas são extremamente sensíveis à luz, capazes de responder à quantidade mínima de fótons. E o que os bastonetes fazem? São responsáveis pela nossa visão em ambientes escuros ou com pouca iluminação, fornecendo uma percepção em tom de cinza. Por isso, à noite percebemos a percepção de cor e enxergamos o mundo em escala cinza. Comparativo com os cones, os bastões são 120 milhões na retina, muito mais numerosos. Os cones estão em torno de 6 milhões, concentrando apenas na fóvea central. Dessa forma, fazemos todo o abrangente, né, o entendimento global, né, de como podemos enxergar essas cores. E aí, vamos para o que nos importa, né? Vamos para nossas luzes, o nosso entendimento, nossos dimensionamentos. Então, porque o LED azul ele foi revolucionário para isso. Então, o problema antes de 1994, LEDs vermelhos e verdes já existiam desde os 60, mas a ausência do LED azul torna impossível gerar a luz branca. E com a tecnologia do estado sólido, a iluminação geral permanecia insensível para o LED. Então, a solução premiada com o Nobel foi resultante de Akasaki e Suzy, né, que desenvolveram o LED azul de nitreto, né, de galho, combinação do LED azul com uma camada de fósforo amarelo, e obtém-se a luz branca, viabilizando toda a iluminação LED moderna que conhecemos hoje. Temos a nossa portaria do IMET 553, que iniciou o processo de banimento, né, das incandescentes no Brasil, e o impacto econômico é inegável. Né? Veja um comparativo real em um crescimento de 500 metros quadrados em Londrina. Então, por exemplo, temos o primeiro critério, o fluxo, né? Os critérios de fluxo luminoso, consumo mensal, vida útil e as trocas em 10 anos. Já a fluorescência para 40 watts e um LED tubular de 18 watts. Então é o seguinte, o fluxo luminoso, né, para fluorescência de 40 watts, né, representa 3.000 lumens. E já para um LED tubular de 18 watts, 2.000 lumens. Consumo real de 9 para 4,3. Vida útil de 12.000 horas para 50. Troca em 10 anos, 4 vezes, 0 vezes. Então a gente pode observar que o LED tem uma vantagem expressiva quando comparada com a fluorescente, tanto em potência luminosa, consumo, né, de hora mês, vida útil, né? Então tudo isso se junta para entrarmos, né, nessa vida do LED. E tivemos a nossa evolução das lâmpadas, né? Temos a nossa tabela comparativa. Então compreender as características de cada tecnologia é fundamental para especificar corretamente em projeto. Então compare a eficiência, vida útil e IRC antes de fechar qualquer memorial descritivo. Então temos as nossas lâmpadas incandescente, halogênio, fluorescente, vapor de sólido e LED. Então temos as nossas eficiências, nossas vida úteis, nossa representação de cor e nossa temperatura de cor. Então cada um vai estar
vai ter uma característica, né, distinta entre elas. Uma pegadinha clássica. Então, a lâmpada de maior fluxo luminoso não é necessariamente a mais eficiente. Eficiência é luminoso dividido por watts, que compara sempre essa grandeza no catálogo técnico. Então, tem que ficar esperto com as pegadinhas. Vamos lá. Temperatura de cor, o humor da luz, né? Então, a temperatura da cor média em Kelvin é medida em Kelvin, e ela define a aparência visual e a sensação que a luz provoca no ambiente, e deve ser especificada pelo engenheiro arquiteto no memorial descritivo do projeto. Então temos aqui como primeiro exemplo, né, uma sala com uma cor quente e outra sala com uma cor fria, né, como é diferente a sensação de estarmos observando e estarmos no local. Um projeto que eu trouxe para vocês, né, a mesma residência, na qual na cena A, nosso lado esquerdo, temos um projeto luminoso com luz quente, né, 2700 kelvins, e a mesma residência com luz branca fria, todas as luzes acesas na cor branca. Então a gente pode observar uma grande diferença entre conforto e representação do ambiente, né? Aí faz jus do seu projeto, né? Como você vai querer deixar definida para o seu cliente, né? O alto índice, né, de reprodução de cor e temperatura de cor quente realça os materiais e cria uma atmosfera convidativa, né? Focos de luz direcionados para detalhes arquitetônicos e paisagismo. Já a luz branca, né, ela oferece alta nitidez e clareza, mas cria uma atmosfera clínica e menos acolhedora. Texturas de pedras e madeiras parecem mais nítidas e frias, com menor produção de cores quentes. Então o projeto é visível, mas a percepção do conforto ela diminui um pouquinho. Tá? Então vai depender muito de como você quer mostrar para o seu cliente ou como ele deseja estar enxergando o seu projeto. Temos também um outro exemplo que é o mesmo quarto, né? Cena A e cena B, que o quarto também está com um projeto luminoso quente, né? Extremamente quente, vamos dizer assim, né? Hoje eu gosto de combinar um pouco do quente com a luz neutra para dar uma quebrada. E o cenário B, outro quarto totalmente, né, com uma luz fria, uma luz branca, tá certo? E aí você vai fazer o dimensionamento ou como o seu cliente deseja referente à iluminação. Tabela de temperatura de cor por ambiente, né? Então temos aí luz amarela e quente entre 2700 a 3000 kelvins, que dá uma sensação acolhedora e relaxante, ideal para residenciais, restaurantes, hotéis, ambientes onde o conforto emocional é prioritário. 3500 a 4000, que é a luz branca neutra, equilíbrio entre o conforto e produtividade, ideal para escritórios, recepções, ambiente de trabalho moderno. E a luz branca, né, azulada fria, estimula alerta e concentração, ideal para hospitais, laboratórios e indústria. Tarefa de alta precisão e atenção contínua. Importante: a temperatura de cor não altera os valores de lux medidos no ambiente, porém impacta diretamente o conforto visual e a produtividade dos usuários. Então, parâmetros que deve especificar no memorial descritivo do projeto. Aqui eu tenho um espectro com todas as cores, né, para vocês terem uma ideia em Kelvin, né? Então, quanto mais quente, ele é menor, né, trazendo um pouco menos temperatura, e conforme vai aumentando, a gente tem a luz partindo para o espectro azul, tá certo? E o que seria esse IRC? É o Índice de Reprodução de Cores. O IRC, pessoal, ele indica a fidelidade com que uma fonte de luz reproduz as cores dos objetos em comparação à luz natural, que seria a luz do Sol, que é representada como 100%. Tá? Então, quanto mais alto o IRC, mais fiel as cores aparecem ao olho do humano. Como funciona? O IRC de 90 a 100, classificado como excelente aplicação. Museus, galerias, cirurgia. De 80 a 90, muito bom. Escritório, escola, comércio. 60 a 80 é bom. Indústrias e depósito. Abaixo de 60 é inadequado, apenas iluminação viária. Exemplo prático: lâmpadas de vapor de sódio. IRC próximo de 20, torna-se carnes e frutas irreconhecíveis em açougue. O LED acima de 90 é obrigatório em ambientes onde a identificação correta de cores é crítica. Tá certo? Vamos lá. Não é o foco dessa disciplina, né, mas temos alguns sistemas de controle de automação para iluminação. Tá? Então a iluminação moderna ela vai muito além de ligar e desligar. Então os sistemas
inteligência de controle reduzem o consumo em até 60% adicionais sobre a eficiência já obtida com LED e são exigidos em projetos de certificados ambiental. Então vamos lá, como funciona? Temos o nosso dimmer, que regula a intensidade luminosa de 0 a 100%, permitindo adequar o nível de luz à atividade e ao horário do dia, reduz o consumo proporcionalmente e traz um conforto interessante. Eu gosto bastante de usar um LED dimmerizado dentro de um quarto. Eu coloco numa cabeceira da cama uma barra de LED, e eu consigo dimmerizar essa intensidade de luz nessa barra, trazendo ali um conforto adequado para o ambiente, para o casal, se ele quer assistir às vezes uma TV um pouco mais na penumbra, enfim, dá uma sensação mais acolhedora. Temos nossos sensores de presença, que vai detectar a ocupação e o acionamento automático da iluminação, que é ideal para corredores, garagens, enfim, todo esse cenário que precisamos de uma presença. Sensores fotoelétricos, que são aqueles que percebem a intensidade da luz solar e fazem a ligação ou desligamento das luminárias, conforme você programar, se você quer que ele acenda de dia ou de noite. Protocolo DALI, que é um sistema digital de controle individual de cada luminária, então ele permite cenários programáveis, integração, com monitoramento remoto via aplicativo. Tá? Isso aqui é a parte de programação, que a gente já consegue vincular sistemas de iluminação junto com aplicativos, e como Alexa, Google Home, entre outros tantos que a gente tem hoje no mercado para fazer essa integração de sistema. Pois bem, a iluminação então temos uma eficiência energética e certificações, tá? Então o projeto luminotécnico ele está no centro da estratégia de eficiência energética em edificações. E dominar esse conceito é pré-requisito para atuar em projetos de certificações ambientais em obras públicas com exigência. Então temos lá um consumo predial de 40%, a iluminação representa em média 40% do consumo elétrico em edifícios comerciais e industriais. Temos aí a nossa economia com controle, em torno de 60%. Então, sistemas de controle inteligente, como dimmer, sensores de presença ou fotocélula, podem reduzir em até 60% o consumo da iluminação. Temos a nossa vida útil do LED, que é 50 mil horas, então LEDs prêmios atingem uma vida útil excelente, reduzindo a manutenção e a troca. E temos o nosso certificado verde. Pois bem, pessoal, o nosso foco maior é na parte de dimensionamento, tá? Nessa parte de conforto, eu vou deixar um pouco mais para a disciplina de conforto, conforto do ambiente, que vocês vão ter na graduação de vocês, que vai ser mais específico sobre como combinar as cores, como usar nos ambientes. Meu foco aqui é ensinar vocês projetarem a quantidade de luz, a quantidade de demanda que precisa dentro de uma sala, enfim, esses detalhes. Tá? Então, falaremos agora sobre as grandezas físicas e normas da luminotécnica. Tá? Então, entramos no nosso bloco 2. E nesse bloco, falaremos sobre os fundamentos técnicos essenciais para o projeto e a vistoria de iluminação conforme a NBR 5413. Então, dominar essa linguagem das grandezas luminotécnicas aplica a segurança em nossas obras reais. Quais 5 grandezas fundamentais da luminotécnica? Esse aqui é o coração da nossa aula de hoje. Então, temos o nosso fluxo luminoso, que é o total de luz emitida pela fonte, que é a unidade de lumen, ela é representada pela letra LM, valor indicado nos catálogos das lâmpadas. Intensidade luminosa, nosso I, concentração do fluxo em uma direção, unidade, chamado de candela, que é o nosso CD, importante para luminárias direcionais. Temos a iluminescência, que é representada pela letra E, que é o nosso fluxo recebido por unidade de área. Então, nossa unidade lux, grandeza exigida pela NBR 5413. Temos a nossa luminância, representada pela letra L, que é o brilho percebido pelo olho humano, tá? Uma unidade de CD sobre metros quadrados. Relaciona o conforto visual e o ofuscamento. E por fim, temos a nossa eficiência luminosa, nosso Nzinho, que é a relação entre o fluxo emitido e potência consumida por unidade, que seria LM por watts, principal critério de seleção de lâmpadas. Pessoal, esse é o coração, como eu falei, do nosso capítulo de hoje. Agora eu vou falar
sobre cada um deles, passo a passo, para vocês entenderem, e no final faremos o nosso exercício. Grandeza 1, fluxo luminoso. Então, o fluxo luminoso é a potência total da radiação magnética emitida por uma fonte, ponderada pela sensibilidade espectral do olho humano, e é a grandeza que impressa na embalagem de toda lâmpada comercial. Vamos entender um pouquinho mais. O fluxo luminoso, ele na situação ideal, sem perdas por relação ou absorção. Ela é representada pela forma nosso teto igual a I vezes S, onde é a luminância desejada, o Lx, e S é a área do recinto, em metros quadrados. Comparativo incandescente versus LED. Então, uma lâmpada incandescente de 100 watts emite 1.500 lums. Uma lâmpada de LED de 15 watts emite os mesmos 1.500 lums. Consumo 85% menor, com fluxo idêntico. Então, o fluxo mede a quantidade de luz, não o consumo de energia, tá certo? Então, temos aqui nossas lâmpadas, incandescente, fluorescente. Fluorescente temos dois tipos, tá, pessoal? E nosso vapor de mercúrio, as nossas potências e o nosso fluxo luminoso. Grandeza 2, iluminescência. Então, a iluminescência, pessoal, é o fluxo luminoso incidente por unidade de área de uma superfície. É a grandeza verificada com o luxímetro durante a vistoria de laudos e perícias. Luxímetro, pessoal, eu vou falar posteriormente no nosso bloco 3, referente aos aparelhos que fazem essa verificação, né? Se chama luxímetro. Então, um aparelhinho que vai fazer a leitura dessa luminescência, né, desse fluxo luminoso que está em cima da mesa, para você saber se atende ou não conforme a especificidade do ambiente. Erro comum: confundir lux com lumes. Lux já é um resultado, o que efetivamente chega na superfície de trabalho. Lume é o que sai da lâmpada. Então, a diferença entre os dois é exatamente o que os fatores de utilização e de depreciação capturam no método dos lumes, tá? Então, o lux já é o resultado final, é aquilo que está chegando, e o lume é o que você vai fazer o dimensionamento. Níveis de iluminescência por ambiente. Então, cada ambiente ele tem uma quantidade necessária de iluminação conforme a NBR, tá? Temos o mínimo e o recomendado. Então, por exemplo, uma sala de aula tem que ficar entre 300 e 500. Um escritório entre 500 e 750. Corredor entre 100 e 150. Sala cirúrgica 1.000 a 2.000. Residência e assim sucessivamente. Tá certo? Então, cada ambiente tem a sua necessidade de iluminação. E temos também as nossas classes, tá? Dentro desses ambientes. Então, por exemplo, a NBR ela vai estabelecer os valores mínimos de iluminescência para cada tipo de ambiente e atividade. Esses são os valores de referência obrigatórios em projetos de vistoria no Brasil. Classe A, entre 20 e 50 lux, áreas públicas com arredores de escuros. Classe A, entre 100 e 200, depósito de circulação. 200 a 500, auditórios. 500 a 1.000, escritórios. 1.000 a 2.000, inspeções. C, 2.500, eletrônica de precisão. E C, 10.000 a 20.000, cirurgia. Tá certo? Vamos para a nossa terceira grandeza, a luminescência. Então, a luminescência é a grandeza que o olho humano de fato percebe, enquanto a iluminância mede a luz que chega numa superfície. Então, a luminescência mede a claridade que essa superfície vai refletir em direção ao observador, conforme mostra a imagem. Então, temos aqui a nossa fonte de luz, que ela vai estar irradiando uma iluminação. O nosso superfície, né, vai absorver um pouco dessa irradiação e vai transferir essa luminescência para a nossa retina. É o que nós vamos estar enxergando, que é o nosso reflexo. Tá? Então, a luz chega em uma parte sólida, absorve uma quantidade e reflete a outra. Então, essa reflexão é de fato o que nós percebemos. Temos uma fórmula, né, referente à luminância, que é a fórmula de IRC. Então, L é a luminância,
I, a intensidade luminosa, a área da superfície e o ângulo de reflexão. Então, o IRC ele indica que com fidelidade uma luz reproduz as cores dos objetos em relação à luz natural, que foi o que vimos. Tá? Então, os níveis entre classificação, né, do nível 1A, por exemplo, é de 90 a 100, que são shopping, residência, loja, tecido. Nível B, 1B, nível 2A, 2B e 3. Cada um tem um índice de reprodução específico e destinado para algum ambiente. Né? Então, se você quer fazer uma venda de alguma coisa, quanto mais real você tiver aquela imagem, mais importante. Tá certo? Vamos para a nossa grandeza 4, que é a intensidade luminosa, o jato concentrado de luz. Então, enquanto o fluxo luminoso representa a vazão total de luz irradiada por uma fonte em todas as direções, né, a intensidade luminosa é o jato concentrado em apenas uma direção específica, como se fosse um bico de uma mangueira fechada para você fazer uma limpeza específica em um canto. Tá? Então, aquele ponto que você quer trazer uma atenção ou você quer dar mais foco na iluminação. Conceito técnico, né? O ângulo sólido e a fórmula fundamental. Então temos o seguinte, para entender a intensidade luminosa é preciso sair no caso do plano 2D e entrar no espaço 3D. Em 2D medimos a abertura em radianos ou graus. Em 3D a abertura de cone, tá pessoal? É chamada do ângulo sólido, cuja unidade é esteroradianos. Então a intensidade luminosa aí, ela vai estar representando a quantidade de lumes que a fonte injeta dentro desse cone e uma direção determinada, sua equação fundamental é. Então vai funcionar da seguinte forma, deixa eu pegar a canetinha. Quando temos uma luminária, ela vai estar iluminando dessa forma, temos aquela equação. Aqui já estamos falando diferente, nós estamos falando em um cone. Tá? Então a iluminação vai chegar dessa forma e vai sair com um foco específico. E por isso a nossa equação ela muda. Tá certo? Então temos a nossa intensidade luminosa medida em cândelas, em candela, que é CD, nosso fluxo luminoso, que é o lumes contidos no cone, e nosso ângulo sólido, que é a abertura do cone. Regra de conversão: um CD é igual a um lume SR. Então, uma fonte com um candela injeta exatamente um lume dentro de um cone de um estereoradiano. Então, quanto menor o ângulo sólido, maior a intensidade para o mesmo fluxo total. Bulbos versus spot, tá? O mesmo fluxo de intensidade radicalmente diferentes. Então imagine duas lâmpadas com exatamente 600 lumens cada. Então o que muda é o ângulo de abertura e isso transforma completamente o comportamento da luz no espaço. O LED de bulbo comum, né, que é aquela nossa lâmpadazinha que a gente coloca no bocal, espalha 600 lumens em 360 graus. Então o ângulo sólido, né, é enorme, resultado em uma intensidade baixa, em qualquer direção específica, e a luz é difusa, suave e uniforme, ideal para a iluminação geral do ambiente. Já o spot, né, nosso LEDzinho de spot, ela concentra os 600 lumens em um cone estreito de apenas 24 graus. Então, o seu ângulo sólido é mínimo, gerando intensidade altíssima no centro do feixe. Por isso, um spot de 7 watts, né, ofusca muito mais que um bulbo de 7 watts. Aplicação, né, sobre o método ponto a ponto e curvas fotométricas. Então, o método ponto a ponto em iluminação focada, obras de arte em museus, produtos em vitrine, sinalização de emergência, enfim, se aplica esse tipo de método. Não se utiliza o método dos lumes, que calculamos nas medidas globais, e aplica-se a seguinte fórmula, onde o E, né, são os lux no ponto, I é a intensidade em candelas naquele ângulo θ, e H é a altura de montagem. Sem o valor de I, fornecido pelo fabricante, é impossível emitir um laudo de conformidade técnica. Segundo, leitura da curva. Então, fabricantes sérios como Philips, né, Osram e LEDVance não informam apenas o lume total, eles fornecem um gráfico polar, né, chamado de curva fotométrica, que mostra em candelas a intensidade emitida em vários ângulos. E é com esse gráfico que o software, por exemplo o Dialux,
calculam a distribuição luminosa exata no ambiente, permitindo projetos precisos e laudos técnicos bem fundamentados. Vamos para a nossa quinta grandeza, eficiência luminosa. Então, o verdadeiro indicador de produtividade de uma fonte de luz. É a principal ferramenta de tomada de decisões para engenheiros civis e arquitetos, peritos, projetistas, entre outros profissionais, para retrofits de iluminação. A formulação matemática. Então, a eficiência luminosa codifica a conversão de energia dielétrica, que seria a nossa potência ativa, em energia luminosa, que seria o visível, que é captada pelo olho humano. Então, ela nos diz exatamente quanto uma edificação gastará na conta de energia para entregar o nível de iluminância exigido pelas normas. Então, temos lá o nosso N, que é a nossa eficiência luminosa, que é expressa por lumens por watts. Quanto maior, mais eficiente é a fonte. Nosso fluxo luminoso, que é o fluxo luminoso total emitido pela fonte emitida em lumens. E nosso P, que é a nossa potência ativa. Então, potência elétrica consumida pelo conjunto completo. Lâmpada, mais drives, mais reator em watts. Um benchmark das tecnologias, né? Para compreender para que o mercado eliminou certas tecnologias por fora de lei, é necessário analisarmos o abismo de eficiência entre elas. Então, a tabela abaixo consolida os parâmetros técnicos fundamentais para a seleção de fontes de luz em projetos. Incandescentes, a nossa eficiência, vida útil, halogênio, eficiência, vida útil, perfil, fluorescência e nossos LEDs modernos. Tá certo? Desmistificação, né, a potência para o cliente. Então, como funciona? Ao consumir, o consumidor leigo, né, ele vai associar o watts à quantidade de luz. O engenheiro sabe que watts mede apenas o consumo e a comparação abaixo torna esse equívoco evidente de forma irrefutável. Então, uma lâmpada incandescente de 600 watts representa 800 lumen e nosso Nzinho representa 3 lumenowatts. Alto consumo, fluxo baixo, calor excessivo, tecnologia proibida. Painel de LED moderno, apenas 9 watts com a mesma quantidade. E temos um fluxo luminoso muito maior, né? Então, nosso fluxo é idêntico, nosso consumo é reduzido em 85% e a vida útil entre 25% a 50% maior. Então, temos uma expressividade muito grande na qualidade, né? Quando a gente se compara com as lâmpadas incandescentes e o LED moderno. O N como ferramenta de decisão em projetos, né? Então, a eficiência luminosa não é apenas um dado de catálogo, é o parâmetro técnico central para fundamentar escolhas de projeto. Seleção de fonte, a nossa análise de cálculo, a economia real, né, integrando a redução direta no consumo de iluminação, mais a redução de carga térmica. Nosso laudo pericial e auditoria, que nem perícias de eficiência energética, esse nosso parâmetro, né, medida em campo, né, via lumixímetro, mais o medidor de potência, né, versus o nosso Nzinho especificado em projeto, evidências objetivas de conformidade ou inadimplência técnica perante a NBR. E temos as nossas conformidades normativas. Tabela do resumo das 5 grandezas que conversamos até o momento, né? Então temos aí nossa grandeza do fluxo luminoso, luminância, né, entre a densidade de luz e a claridade, intensidade luminosa e nossa eficiência luminosa. Então cada um vai estar representando uma grandeza, o que cada uma delas medem e qual a unidade de medida. As nossas fórmulas referentes às 5 grandezas, né, as formas principais, né, temos aqui a fórmula, a finalidade e a unidade que elas trabalham, né, entre todas elas, trouxe aqui um resuminho para vocês. E o fechamento do bloco. Então, a grandeza luminotécnica forma a linguagem técnica, indispensável do projeto de iluminação. Então, dominar o lux, lume, IRC e temperatura de cor é o que diferencia uma vistoria técnica completa de uma simples inspeção visual. Cada uma está representada aqui por uma letra, né? No caso, para facilitar o entendimento de vocês, o fluxo, a luminescência e como cada um se transporta. E aí chegamos no nosso luxímetro, né?
que é o instrumento básico para você fazer uma vistoria ou você identificar se o ambiente está correto ou não, né? Esse aparelho ele vai nos dizer o que de fato estamos enxergando, né? Então, esse instrumento faz essa medição. Então, o luxímetro é um instrumento que transforma o conhecimento teórico das grandezas luminotécnicas que estávamos conversando em evidências técnicas documentáveis. Então, toda vistoria pericial de edificações deve incluir sua utilização sistemática. Então, é o aparelho que tem que estar junto contigo na hora de fazer uma vistoria ou fazer alguma verificação de ambiente. Conexão com a responsabilidade civil. Então, leitura de catálogo, processos judiciais, laudo pericial e memorial descritivo. Dimensionamento do ambiente, tá? Então, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre dimensionamento por ambiente, quanto tem que ter em cada ambiente, dependendo do ambiente também. Então, a gente tem alguns fatores de análise dentro do dimensionamento, né, de luminescência dentro de um recinto. Vamos lá. A lógica do método dos lumens, então finalidade, plano de trabalho e sequência do método, fórmulas e simbologias, fatores de utilização, dimensionamento por tipo de ambiente e depois faremos um exercício completo do galpão industrial. Então vamos lá, métodos lumens, a lógica de cálculo. Então, finalidade, determinar o número de luminárias necessárias para garantir iluminescência média conforme ambientes fechados. Então, o método não se aplica a iluminação localizada ou dirigida. Plano de trabalho, superfície horizontal a 0,80 metros do piso, conforme definição 5413. E é nesse plano que a iluminescência deve ser verificada e garantida. A sequência da NBR. Objetivo da iluminação, que temos que ter, dimensões físicas do local, fatores de influência na qualidade, cálculo de iluminescência geral, que seria o nosso foco, a adequação ao projeto, definições aos pontos e avaliação de consumo e custos. 3 fórmulas dos métodos. Primeira delas, o fluxo luminoso total, quantidade total de lumens que o ambiente precisa receber para atingir a iluminescência E na área S, considerando as perdas dos fatores U e D. Então vamos lá. Índice do local, parâmetros geométricos adicionais que relaciona as dimensões do recinto à altura de montagem. Ela determina a eficiência de distribuição da luz no espaço. Temos também o nosso número de luminárias, que é o resultado final. Divide-se o fluxo total necessário pelo fluxo emitido por cada luminária, dada pelo catálogo fabricante, e arredondar sempre para cima. Formulário de referência, simbologia completo. Trouxe aqui para vocês o nosso guia, para ficar bem fácil sobre o que é cada símbolo, unidade internacional e o significado. Bem barbelinha para vocês, beleza? Fator de utilização. Isso aqui a gente não tinha falado ainda. Então, o fator de utilização é representado pela nossa letra U. Ele vai medir a eficiência do recinto em aproveitar o fluxo emitido pelas luminárias. Ele depende de 2 parâmetros fundamentais. Primeiro, índice do local, que a gente vai representar pela letra K, que quanto maior o valor de K, mais proporcional é o ambiente, tá? E eficiência em aproveitamento da luz. E a nossa refletância das superfícies. Se o teto é branco, se paredes são claras, se o piso é escuro. Então, cada uma vai ter uma porcentagem. Fator de manutenção, letrinha D. Então, o fator D é a margem de segurança do projeto. Ela garante que mesmo quando as lâmpadas envelhecem e acumulam poeira, o ambiente ainda atinge a luminância mínima exigida pela NBR. Então, escritórios, climatizado, sala cirúrgica. Então, usamos um fator de manutenção D. Quando temos um fator médio, sala de aula, comércio, varejista, sujo, galpão industrial, canteiro de obras. Então, cada um eu tenho um fator para fazer uma correção, uma manutenção nas nossas luminâncias. Pegadinha. Quanto menor o fator de manutenção, maior o fluxo total necessário. O denominador da fórmula diminui, então o resultado aumenta. Ambiente sujo, existem mais luminárias, não menos. E aí temos os dimensionamentos por tipo de ambiente, tá? Então aqui a gente já entra
com os fatores típicos conforme a classe das lâmpadas e o nosso ambiente. Então a NBR 5413 ela vai especificar iluminâncias mínimas para cada atividade. Então a tabela abaixo ela consolida os parâmetros de projeto para os ambientes mais comuns na prática profissional. Então temos aqui nosso ambiente, como nossa residência, né, sala de estar, escritório, laboratório, galpão, depósito, canteiro de obras, cirurgia e salas especiais. A norma, né, e a norma de lux para cada um desses ambientes, o nosso índice como é que eu posso falar? Nosso índice de clareza, de definição, referente a cada ambiente, nossa temperatura por cor sugerida e o nosso fator típico, tá certo? Então, cada um aqui a gente já entra na parte do dimensionamento. Então, a gente tem o nosso ambiente, o que a norma exige em lux, qual é a definição mínima necessária, a temperatura sugerida e nosso fator típico de correção. Vamos para um exercício completo sobre um galpão industrial. Então, uma indústria de materiais elétricos na região de Londrina, Paraná, contratou você para dimensionar a iluminação do galpão de montagem de quadro de distribuição. Tá? Aplique o método dos lumes e determine o número de luminária necessário. Vamos lá agora para identificarmos. Então, aqui você tem um ambiente industrial com alta precisão, perfeito? Então, só pelo enunciado a gente pode tirar esses dois conceitos. Dados do projeto, no nosso galpão de montagem. Dados físicos do galpão. Temos um comprimento de 45 metros, largura de 11 metros,5, uma área total de 517 metros quadrados, pé direito total de 4,80 metros. Atividade, montagem média de quadro. Dados das luminárias e acabamentos. Então foi fornecido para nós luminárias industriais, aquelas TMS 500, que vai ser com 4 lâmpadas fluorescentes de 32 watts, a altura de instalação a 80 centímetros abaixo do teto. Então esse meu galpão tem 4 metros, né, menos 80 centímetros, certo? Uma altura útil de 4 metros. Teto branco 70%, paredes claras 50%, piso escuro 10%. Fator de manutenção 0,7. O que se pede? Iluminância normativa, altura de montagem, índice local, fator de utilização, fluxo total e número de luminárias. Beleza? Completinho. Passo 1. Iluminescência normativa. Bem, iluminescência normativa. Então, vamos consultar, né, conforme a 5313, tabela de atividades, item 7 da indústria elétrica. E lá, vamos fazer o seguinte: atividade, montagem média de quadro de distribuição. Nosso E500 lux, que é a iluminância mantida exigida por esse tipo de atividade industrial de precisão média. Então, esse valor é o ponto de partida de todo o nosso cálculo. Então, errar a identificação da atividade na tabela normativa invalida o projeto inteiro, que é aquela tabelinha que eu trouxe para vocês agora há pouco, que fala sobre a luminância necessária perante a utilização. Então, se é um escritório, se é uma indústria, se é um quarto, enfim, a norma traz para nós qual é a nossa requisição mínima. A atividade, nós sabemos que é a montagem média de quadro de distribuições na parte elétrica. Temos a nossa referência conforme a nossa tabela 7 que pede a quantidade de iluminação e o nosso resultado. Então vamos lá. Passo 2. Altura de montagem efetiva. Isso é muito importante. Então a altura de montagem efetiva é a distância vertical entre a luminária e o plano de trabalho. E ela é calculada descontando a posição da luminária no pé direito e a altura do plano de trabalho. Como falei anteriormente, a nossa altura, né, ela já está considerada, temos um pé direito de 4,80 e no início do exercício ele já considerou 80 centímetros de distância do teto para baixo. E também nós temos que considerar nosso plano de trabalho. Lembra que vimos no início da nossa aula? Então nosso plano de trabalho é 80 centímetros também da cota de baixo para cima. Dessa forma, teremos então uma altura útil de 3,20 metros. Então vamos lá reforçando essa análise. Então aqui temos, vamos supor que temos nosso galpão, perfeito? Temos a nossa luminária, ela está nessa cota, ó, de 80. Perfeito? Então eu vou desconsiderar, né, nosso barracão que ele tem 4,80 metros. A gente desconsidera esses 80 centímetros que é onde está a luminária e aonde está o chão, supostamente, consideramos que é uma bancada de 80 centímetros. Então, essa altura útil, né, aqui tem 80 também, essa altura útil é da luminária
sobre a nossa bancada, dando 3,20 metros. Perfeito? Então, o pé direito 4,80, rebaixo da luminária e o plano de trabalho 80 centímetros do piso. Então, a nossa altura efetiva é 3,20 metros. Passo 3, nosso índice do local. Então, o índice do local é o parâmetro geométrico que vai relacionar as dimensões do galpão à altura de montagem. Então, quanto maior o nosso K, mais favorável a geometria para a distribuição da luz. Temos a nossa equação, onde vamos então identificar e substituir os valores, né? Nosso C, nosso I, HC, C mais I, né? E desenvolvendo o cálculo, chegamos no valor de K de 2,86. Adotamos o K próximo a 3. Dessa forma, vamos para o nosso quarto passo, o fator de utilização. Como o K foi encontrado 3, foi determinado no slide passado, consultamos a tabela de fatores de utilização, né, da luminária TMS que foi fornecida pelo fabricante e cruzamos com as refletâncias do ambiente. Então, o índice do local K, refletância do teto 70%, refletância das paredes 50%, resultado da tabela 0,72. Então, o valor de 0,72 indica que 72% do fluxo total emitido pelas luminárias efetivamente chega ao plano de trabalho. Dessa forma, 28% restantes são absorvidas pelas superfícies ou se perdem no espaço. Tá certo? Quinto passo, nosso fluxo luminoso total. Então, com todos os parâmetros determinados, aplicamos a fórmula principal do método dos lumes. Então, utilizamos nossa fórmula, que são os valores substituíveis, que eu deixei aqui na parte esquerda para facilitar para nós, né, a valores de substituição. E aí encontramos o valor de lumes de 536.480. Então, esse é o fluxo luminoso real total que o sistema de iluminação precisa fornecer ao galpão para garantir 500 lux no plano de trabalho ao longo de toda a sua vida de trabalho. Passo 6. Número de luminárias. Dessa forma, o fluxo por luminária é obtido a partir do catálogo do fabricante. 4 lâmpadas vezes 2.950, cada uma representa 11.880 lúmenes por luminária. Dessa forma, fazemos o nosso quantitativo. Uma regra de arredondamento, sempre arredonda para cima, questões de luminária e nunca para baixo. Então, o mínimo normativo é 500, deve ser garantido. Adotar uma luminária adotar a quantidade de 45 violaria a NBR, então sempre busque uma a mais, né? Então, com 46 distribuídas pelo galpão de 45 por 15, 45 por 11,5, desculpa, a disposição recomendada é dada aproximadamente 4 fileiras de 11 a 12 luminárias com espaçamento de 4 metros entre si. Então, esse espaçamento vai garantir a uniformidade de iluminação acima do 0,7, valor mínimo recomendado pela NBR. Então, temos assim o nosso resultado, né? A simbologia e a nossa grandeza, grandeza como luminescência exigida, altura de montagem, índice do local, fator de utilização, fluxo total e número de luminárias, tudo descrito certinho para vocês em forma de resposta. Beleza? Bloco 4 e o final, novidades e tecnologia, né? Então, métodos de cálculos avançados, ferramentas digitais e tendências de iluminotécnica moderna aplicada à prática profissional da engenharia e arquitetura. Então, aqui vamos abordar alguns pontos de método ponto a ponto, Dialux, que é um software padrão do mercado para simular essa parte de iluminação, BIM Iluminotécnica, que é a integração de projetos luminosos ao modelo BIM, e as nossas tendências, tá? Então, seria esse método de ponto a ponto, né? Quando os lumes não bastam. Então, os métodos de lumes fornecem uma luminância média de um ambiente. Então, ele faz toda aquela parte de fornecer a luz, né, de um modo geral para o ambiente. E quando nós precisamos de um ponto específico, né? Então, aí temos o nosso método de ponto a ponto. Então, para fontes de luz com dimensões muito pequenas, spots, de croacas, projetores, luminárias de destaque, o método ponto a ponto é a abordagem correta. Então, ela se baseia nas leis de Lambert e na lei de inverso do quadrado da distância, considerando o ângulo de incidência e altura da fonte. Então, o que isso representa para nós? Temos mais uma formulazinha que é a nossa equação fundamental. Então, ela baseia-se na lei de Lambert, tá?
e na lei do inverso do quadrado da distância, aplicável a fontes pontuais em qualquer ângulo de incidência. Significado dos símbolos, então o nosso E é nossa iluminância no ponto calculado, o I, sua unidade é CD, que é a intensidade luminar na fonte na direção do ponto, o nosso θ é o ângulo entre a vertical da fonte e a direção do ponto, e o nosso H é a altura perpendicular entre a fonte e o trabalho. Beleza? Quando usar cada método? Então, método dos lumes, situações, né? Iluminação geral, uniforme, como nós já vimos. Método ponto a ponto, situação. Iluminação localizada, spot, vitrines, museus, galerias, artes. Calcular a iluminação de um ponto específico essencial para fontes com distribuição direcional. E os nossos softwares. Então, situação, projeto com alta precisão, reflexo múltiplas, geometria complexas ou exigências de relatórios técnicos normativos. Dialux, né, o software padrão do mercado, então desenvolvido pela Dial GmbH da Alemanha, né, é um software de simulação luminotécnica mais utilizado no mundo, tá? E é completamente gratuito. Então fica a dica para vocês. Ele permite modelar o ambiente em 3D, com a geometria real, inserir a luminária com fotometria oficial dos fabricantes e gerar um relatório técnico completo conforme as normas vigentes. Disponível no site dialux.com. Depois vocês dão uma pesquisadinha lá e dá uma escarafunchadinha no aplicativo, que é bem interessante. Capacidades principais: modelagem 3D, biblioteca de fabricantes, cálculos automáticos, renderização e relatório técnico, facilitando bastante essa parte de modelagem. Temos a nossa parte de BIM, que é a integração que o mercado exige, né, que está muito em alta, tudo a gente se fala em BIM, que transformou a forma como projetos complementares são desenvolvidos. Então, na luminotécnica, a integração ao modelo central traz benefícios concretos. Então, ele verifica conflitos em tempo real, atualização automática de cálculos diante mudança arquitetônica e inserção de objetos de luminárias com dados fotométricos reais. Tá? Então, isso facilita bastante. Na prática, né, o decreto da lei federal exige que o BIM em obras públicas sejam acima de 75 milhões, então a tendência é que o limite seja progressivamente reduzido, ampliando o alcance da obrigatoriedade. Vantagens: verificação de conflitos, arquivos em ES dos fabricantes, alteração arquitetônica atualizam automaticamente, enfim, facilita muito trabalhar com BIM. O futuro que já é presente, tá? Então a Luminotech ela evoluiu muito, além de simplesmente fornecer luz. Hoje as tendências disponíveis permitem iluminar com inteligência, adaptar-se ao ritmo biológico humano, integrando-se a sistemas prediais automatizados e respondendo em tempo real às condições do ambiente. Então não é comum, mas nós já temos, né, em empresas que já fazem a leitura de quantidade de pessoas, que fazem a leitura da intensidade solar do lado externo para o lado interno, regulando automaticamente as luzes, tá certo? E também a parte do dimerizado, né? Você poder aumentar ou diminuir a sua intensidade de luz diretamente pelo seu assistente pessoal, né? Virtual, que seria um Alexa, um Google Home, entre outros que tem no mercado. Tecnologias, né, emergentes em iluminação, iluminação circadiana, que varia a temperatura da cor ao longo do dia, como já foi mencionado. Então, ao amanhecer 2.700K, às 6.500 no meio do dia, e no entardecer ela volta de novo a, a luz quente, né? Então, aplicação hospitais, escolas, home office. Temos também a iluminação centrada do ser humano, sincroniza o ritmo biológico com a luz artificial, aplicando ambientes corporativos de alto padrão, UTI, salas de cirurgias. O DALI QNX, que é o protocolo de automação que permite controles individuais de cada luminária via rede digital, que é o que eu comentei agora há pouco. E nosso lote na iluminação, que seria sensor de presença e luminosidade natural, que eles ajustam automaticamente os looks do ambiente. Aplicação, condomínios inteligentes, indústrias 4.0 e estacionamentos. O LED luminária solar, né? Então também está em alta, né? Então os LEDs diodos orgânicos emitem luz difusa em painéis ultrafinos, menor que 3 milímetros, sem ponto quente. Então a superfície inteira brilha uniforme, criando efeito de luz impossível com LED. Então convencional. Aplicação design de interiores de luxo, arquitetura de alto padrão e mobilidade de imobiliário iluminado.
e a nossa luminária com painel solar integrado, então independente total da rede elétrica, armazena energia durante o dia e à noite sem cabeamento. Então aplicação canteiros de obra, áreas rurais, sinalização de estradas e centros urbanos. As 6 armadilhas que derrubam profissionais. Lux é diferente de Lumen. Arredondamento, né? O N sempre para cima, não ignora o fator D, método certo para cada fonte, IRC em ambientes de precisão e plano de trabalho sempre acima de 80 centímetros. Síntese dos 4 blocos que conversamos hoje. Então falamos sobre a história, as grandezas, os cálculos e a tecnologia sobre elas, beleza? Cada um com seu conceito central, sua fórmula-chave, a norma que permeia sobre ela e a aplicação. As 3 camadas, né, da engenharia, entre aspas, né, no luminotécnico moderno, as tendências, ferramentas e fundamentos teóricos. E mais um software que é utilizado, tá? Eu trouxe mais 3 aqui para vocês. Temos então o Dialux, que foi comentado, o Relux, que é a alternativa do Dialux com interface intuitiva e boa integração, e o AGE32, que é utilizado em projetos de grande porte e iluminação viária, tá? Mais robusto para análise complexa. Nossas referências bibliográficas, normas técnicas, bibliografia e legislação e softwares. Beleza? Agora, vamos para o nosso exercício, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Então, o nosso exercício do capítulo 8, né, sobre luminotécnica. Utilizei 2 normas para estar fazendo ele, a 54.13 e 54.10. E tivemos 3 abordagens: calcular e comparar a eficiência luminosa, diagnosticar ambientes quanto à conformidade da NBR e dimensionar o número de luminárias pelo médio de lumes. Então, praticamente, é o resumo do que vimos em aula hoje, referente à nossa disciplina. Então, eficiência luminosa e ambientes de retrofit. Contexto da obra. Então, uma loja comercial em Cascavel possui 30 lâmpadas halogêneas de 50 watts, cada uma com um fluxo luminoso de 620 lumes, e o proprietário deseja substituir por lâmpadas LED, tipo de Croica, de 7 watts com 600 lumes. Então, o custo em quilowatts na Copel é 0,85. Então, esse estabelecimento funciona 10 horas por dia, 30 dias por mês. Quantidade de lâmpadas, potência unitária, fluxo luminoso e custo em kWh. Isso para halogêneas e para LED. O que se pede? Calcular a eficiência luminosa de cada tecnologia, calcular o consumo mensal de energia de todo o sistema e calcular a economia financeira mensal após o retrofit. Primeiro passo, eficiência. Então, a eficiência luminosa indicada quantos lumes de luz útil são traduzidos por watts de energia consumida e é o principal indicador de desempenho de uma lâmpada. O professor esqueceu de colocar um acento aqui. Vamos lá, aqui também ficou sem acento. Instalações prediais elétricas. Então temos aí a nossa estação de halogênios, que é 620 dividido por 50 watts. Temos a nossa luminescência de Lm sobre watts de 12,4. Para a nossa placa de LED, substituímos, temos 85,7. Resultado, o LED é aproximadamente 7 vezes mais eficiente na conversão de energia em luz. Então temos um rendimento extremamente maior. Pois bem, consumo mensal de energia. Então, o consumo é calculado pela potência total do sistema multiplicado pelo tempo de uso. Então, a potência são 30 watts vezes 50 watts, 1.500 watts. Então, temos 1,5 kW, né? Vezes 10 horas por dia, vezes 30 dias, são 450 kWh mês. Para o LED, temos 63 kW mês. Multiplicando em reais, teremos então economia financeira. Então, é a economia obtida pela diferença do consumo multiplicado pelo custo da tarifa. Então, 450 menos 630, 387, vezes o custo da quilowatt-horas. Então, por mês, só na troca de lâmpada, ele estará economizando R$ 329 mês. Então, uma economia de 86% no custo de energia da iluminação. Aqui, como resultado final, que eu trouxe para vocês, entre as lâmpadas, o LED e o status da economia. Exercício 2. Durante uma vistoria em uma escola pública na cidade de Apucarana, você mede com o luxímetro os níveis de luminescência nos seguintes ambientes. Então, o objetivo é verificar a conformidade com a NBR e emitir um laudo técnico para subsidiar pedidos de reforma ao poder público. Então, temos a sala de aula, medido 210, 90, 380 e 160. E a NBR exige essas condições.
identificar quais ambientes estão em conformidade, calcular o déficit percentual de iluminescência em cada ambiente de conforto, classificar o IR mínimo exigido para a sala de aula justificativo com norma. Primeiro passo, verificação de conformidade. Então, compara-se cada valor medido com a faixa normativa da NBR 5413 para o tipo de atividade desenvolvida em cada ambiente. Então, temos sala, corredor, laboratório de informática e biblioteca, medido, exigido, está em conformidade, qual sim, qual não. Então, o 90, por mais que esteja um pouquinho abaixo, ele ainda considera que está dentro da faixa. Então, o resto não está em conformidade. Segundo, déficit percentual de iluminação. Então, o déficit percentual indica o quanto o ambiente está abaixo do mínimo normativo. Fórmula aplicada, nosso E normal, menos o E medido, né, dividido pela norma, vezes 100. E aí encontramos 58 de déficit, 24 de déficit e 68 de déficit. Terceiro passo, IRC mínimo para a sala de aula. Então, a sala é um ambiente de leitura e escrita, tarefa visual que exige alta fidelidade de cores para evitar fadiga visual. Então, nosso nível IRC é de 1A, faixa de 90, que ele tem que ser maior ou menor ou igual a 100, tá? Para ser classificado como excelente, como aplicações, shoppings, residências, entre outros. E aí temos nossas outras classificações conforme a NBR. Resultado: sala de aula ela exige um mínimo de 80, então ela está classificada como 1B. Lâmpadas com IRC maior ou igual, né, a 80 são vedadas nesse ambiente. Então, temos que procurar lâmpadas que tenham essa capacidade de representação. Resumo do exercício. Então, sala de aula, medido, exigido, déficit. Beleza? E aí, nosso exercício 3, dimensionamento pelos métodos Lumens, no galpão industrial. Então, uma indústria de material elétrico, né, contratou você para dimensionar a iluminação do seu galpão montando um quadro de distribuição, que é o exercício próximo que a gente fez em sala de aula. Então, aqui temos as dimensões do galpão, a área, para a direita, atividade, luminária, instalações da luminária, plano de trabalho, acabamento, fator de manutenção, fator de utilização. PETs. Determinar a luminância exigida, calcular a altura de montagem, calcular o índice do local, calcular o fluxo luminoso total necessário e calcular o número de luminárias necessárias. Resolução, iluminação normativa. Então vamos lá encontrar no nosso item 7 da nossa tabela que é necessário 500 lux. Passo 2, nossa altura de montagem, como já vimos. Passo 3, nosso índice local de aproximadamente. Então chegamos a K2,86, que é aproximadamente 3. Fluxo luminoso, vamos fazer aquela formulazinha do φ, beleza? Encontramos 5.536.480. Então temos nosso resultado para todo o galpão, divididos por 11.000, que é a nossa quantidade de luminária. E aí chegamos em 46. Resultado, 500 lúmenes está calculado pela MBR, altura, índice, fator de manutenção, fluxo total necessário, fluxo luminária e número de luminárias do corredor acima. E assim, no finalzinho, pessoal, eu trouxe para vocês o formulário de referência, tá, do capítulo 8. Tudo que vimos no nosso capítulo, entre fórmula, descrição e variáveis, nossos valores típicos de referência sobre os ambientes, conforme a NBR. Tá certo? Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Espero ter contribuído e fico à disposição para qualquer dúvida. Valeu, até a próxima aula. Até mais.